Jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa. E tem aqui comigo quem? Menino Alberto, né? Meu Deus, meu marido, meu irmão e meu algoz. Eu gostei do algoz. Gostou? Isso a gente tá do mesmo ladinho, o que tá acontecendo? Acontece que a gente tem um convidado, mas antes de eu falar do convidado, Alberto, eu quero te contar um caso muito bonito. Pode me contar. Você sabe que eu gosto de passear pela cidade. Viu que as pessoas pra estão ver o que os jovens estão conversando, né? E aí, cara, lá perto de casa tem uma creche pra meninos de 2 a 4 anos de idade. E eu passei na frente da creche e um menino virou pro outro e eu só peguei assim de fundo de ouvido. Mas você não pode confundir o raio diametral de um mini Netuno com uma super terra. E ali naquela hora eu saquei. O que o jovem... É o trend, é a trend. É isso. O que o jovem quer? O jovem quer falar de ciências exoplanetárias. Mas eu senti que tava faltando alguma coisa, sabe? E aí eu peguei meu carro de novo, continuei andando pela cidade, e aí eu cheguei no Padre Lebré. E aí, na frente do Padre Lebré, cara, estavam 2 moleques conversando. O Padre Lebré. Os moleques que iam tomar bomba em outras escolas. Em outras escolas eles tomariam bomba, mas não no Padre Lebré, porque o Padre Lebré investe numa área muito específica do saber que nós vamos chegar nela. Eles estavam na frente, um e outro, conversando, e eles falaram assim, porra, mas a partir do momento que a sonda Juno, em 2016, redefiniu a atmosfera de Júpiter, a gente tem que ir além na exobiologia. Por quê? Porque em um ambiente de grande pressão, a possibilidade de emergência de formas de vida altamente inteligente, com exoesqueletos e simetria radial é muito grande. Aí eu falei, é isso. O jovem gosta de ciências exoplanetárias e exobiologia aplicada. E é por isso que a gente trouxe aqui hoje o menino Arthur. Seja muito bem-vindo. Eu não tenho dúvida de que é isso que o jovem quer saber. Eu, enquanto professor, né, gente... Se apresente, fala, né, Arthur, meu nome é Arthur Correia, do que come, do como sobrevive. Sou biólogo, licenciado pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor não por amor, não por vocação, por ódio absoluto à escola. Aí, ó, ganhou o Alberto. Não me dê energia nesse. Eu sou professor por despeito, sou mestre em Você é um engenharia professor que tá desdocilizando as crianças. Eu espero que sim. Sim. Eu sou mestre em engenharia de materiais pela UFOP e estou, nesse momento, professor de biologia, ciências e projeto de vida do Instituto Casa Viva de Educação e Cultura, que fica ali na Manaus 64. Manaus 68. 68? Recomendo, uma escola massa, uma anti-escola incrível. Paga nós aqui. Paga nós. Caiu os elogios com mais intenso. Na verdade, eles me pagam, né? Isso aí eu não posso negar. Mas dá um descontinho pra nós, eu já tô lá. Eu já tô com 2 crianças, dá aquele descontinho, a gente fala mais. Convida até mais gente da diretoria. Quem sabe? Enfim, tem gente absurda pra vir falar. Eu sou o menos qualificado. Menos qualificado do corpo técnico lá. Não seja gentil com você mesmo, não seja humilde. E sou o menos qualificado que já veio convidado aqui nesse podcast, preciso admitir. Menino Alberto, um feliz ano novo pra você, feliz ano novo. Não só pra você, mas pra todos os minutinhos que estão sempre aqui com a gente. E um feliz ano novo para a Dona Insider, que continua aqui com Hora Boa. Agradecer a Dona Insider, mais um ano começando aqui, e Dona Insider com a gente de novo, mantendo o cupom Hora Boa que tá passando aí embaixo para todo mundo que tá vendo. Inclusive, Alberto, queria te perguntar, cara, você tá planejando viajar por agora? Você vai viajar esse janeiro? Você vai ficar por aqui em BH? Janeiro, dá uma chegadinha na praia, estamos olhando aí direitinho. Mas sabe uma coisa que eu acho que é algo da vida adulta que a gente percebe? É aprender a fazer mala. E aprender a fazer uma mala enxuta é parte da vida adulta. Como que você, João? Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que melhor me ensinou a fazer mala curta? O capitalismo tardio. A partir do momento que eles tiraram as malas das passagens aéreas e a gente só tem aquela maletinha pequenininha que tem que ir abraçada no seu colo, ali o jogo pra mim mudou. E pra essas malas de 13 quilos, cara, se você não sabe trabalhar ela direitinho, você passa necessidade. A Insider, a mala pode ser pequena, mas as oportunidades não são. Primeira coisa, como ela não amarrota,
como ela desamarrota no seu corpo enquanto você põe, você pode fazer o famoso rolinho. Ah, eu sempre uso rolinho. Rolinho é bom demais. Com a roupa da Inside, já tira e já usa. A roupa é anti-odor, a roupa não precisa de passar, a roupa combina com tudo, é uma roupa versátil e tecnológica. Então, na hora que você for fazer a sua mala aí na sua casa, seja para sua viagem de trabalho, seja para sua viagem de lazer, adquira as maravilhosas roupas de Dona Insider que vão facilitar muito a sua vida. E aí, Alberto, é importante a gente lembrar pra galera, né? Na descrição do vídeo já tem o nosso link, o cupom do Hora Boa aqui, ó, já aparece direto no seu carrinho. Você não tem nem que preocupar, o cupom já vai aparecer diretaço. Esse aqui eu vou recomendar real oficial, cara. O kit das cuecas, velho. Ele é maravilhoso. A Insider tem a melhor cueca de todas. Acredita no autista aqui, que sente cada tecido que tá encostando no corpo dele em camadas. O único que eu não sinto é esse da Insider. Tem tudo quanto é tipo de estilo. Tem gola V, tem a tech t-shirt. Alberto tá aí com a Polo Game Changer. Dá uma levantadinha aí pra galera dar uma olhada aí, ó. Que coisa linda, maravilhosa. E você já pega direto o cupom do Hora Boa e depois é só correr pro abraço. Menino Alberto, dê o nosso recado final aí da Dona Insider pros minutinhos que estão nos vendo. Eu fico sempre brincando, você que não gosta de tomar banho, a camisa não tem odor, você pode usar. Mas, na verdade, pra mala, isso faz diferença demais. Porque você vai ficando com as roupas sujas. Cara, roupa suja na mala impregna. O cheiro impregna na mala. Então, aproveite a oportunidade, porque viajar com a roupa da Insider, a mala vai cheirosa, volta cheirosa. É isso aí, gente. Então usem o cupom Hora Boa, ganhem o seu desconto, colaborem com esse podcast maravilhoso, melhor podcast de divulgação científica pelo prisma das ciências humanas do Brasil, talvez o único, não sabemos. E agora vocês podem voltar pro vídeo. Um beijo nesse coraçãozão de vocês. Obrigado, Dona Insider. Tchau. Tchau. Né, gente, é uma honra absurda estar aqui. O trabalho de divulgação científica que vocês fazem é muito corajoso. Eu acho que vocês vêm numa esteira, assim, absurda que eu vejo no Brasil, assim, de uma luta ingrata contra um obscurantismo chocante. Eu, enquanto nerd, já apanhei muito por causa disso, inclusive, viciado em ciências, tava naquela expectativa de em 2025 a gente tá colonizando outros planetas, ter resolvido nossos problemas aqui, mas a ciência capitalista não vai dar conta de resolver os problemas que a ciência capitalista provocou. Então, é isso, a gente se fudeu. Pode falar isso? Pode. Ah, então a gente se fudeu. E é disso que eu dou aula, viu, gente? Muito bem-vindo. E agora, esse problema da ZNI da escola, que eu acho que o que mais me incomoda na escola, e eu vou citar aqui o Piaget, que nunca errou. O erro dele foi amar demais. O erro dele foi amar demais. O Piaget olhava pras crianças. Amar demais a falta de organização da sua biblioteca. Isso. Mas o Piaget, ele via as crianças como pequenos cientistas que iriam o tempo todo aprender e desenvolver. E eu não tenho dúvida. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, e a escola consegue tirar isso. A escola, tradicionalmente, é broxante. Vai ensinar aquilo, vai passar, vai ter o Enem. Quer saber de Enem? Aqui a gente fala do que não cai no Enem, mas tá nas trends. Tá só surfando nas trends. Então seja muito bem-vindo aí. É um prazer. Alimentando as trends. Porque a gente aqui é muito desleal. A gente vai lá no Google Trends. O que tem alta? 3 e Atlas. 3 e Atlas. Pô, esse tava mesmo. Esse foi o único. Esse foi a única exceção. Essa foi a única exceção. Tava mesmo. Que esse tava. Esse tinha mais do que uma procura no último século, então a gente considera alta, entendeu? Vamos lá. Mesopotâmia. Mesmer. Exobiologia. Tiveram pelo menos 5 pesquisas esse ano. Cara, e a primeira coisa assim que me dói o coração é ser obrigado a falar exobiologia, porque antigamente falava xenobiologia. Era lindo. Xenobiologia é muito mais legal do que a exobiologia. Tá? Isso é uma dó, mas a gente tem que manter, né, a decolonialidade do saber. Por favor. E o xenós, né, dá aquela... É antropocêntrico. Né? Então a gente tenta lutar... Cosmobiologia. Podemos falar cosmobiologia? Eu acho que pode. Eu topo defender daqui pra frente ser cosmobiologia. Cosmobiologia é do caralho também. Eu acho, viu? Cosmobiologia é do caralho. E hoje a gente trouxe esse assunto, né? Que é o assunto das rodinhas, né? Que o jovem tá falando. E o que eu fiz? Eu fiz um pequeno roteiro. Não, você tem uma ideia. Não sei se você faz um pequeno roteiro. Hoje, Beatriz olhou pra mim e falou assim: Júpiter,
Exatamente, ela quer saber mais, ela não aceita mais aquele Júpiter antigo. Não aceito. Não. Aquela bola de gás, não. Aquela simples bola de gás, ela não pode mais tolerar aquilo, né? E A Valéria te perguntou, a criança está consciente? Cada dia mais. Aí você chegou lá, ela falou assim, não faz sentido Júpiter ser uma bola de gás com somente 3 subdivisões em sua atmosfera. Aí E você ela falou, falou coisa está muito- cada vez está mais, a consciente. criança está E consciente. ela falou uma coisa que me deixou pensando no vim pra cá, que ela chegou e falou assim, no momento em que a gente pensa em vida inteligente, nos moldes do carbono, dos nossos paradigmas da Terra, a gente vai ficar paralisado na nossa pesquisa. Aí isso aconteceu, Rafael começou a chorar. Ele começou a emocionar. De alegria. Não, você vê que é de Ele alegria. ficou emocionado. E o seu textinho hoje, cara, boa, tinha que mostrar isso, vamos mostrar. Tinha que ter impresso. 55 páginas não é uma hipérbole. Não é uma hipérbole. Eu vou fazer o Não é seguinte. não, porque ele me mandou, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, ele tá com umas quebras de página errada que depois eu vou corrigir, esse eu vou dar Mas de dá presente. 52. Eu vou dar de presente pro pessoal que nos assina, tá? Beleza. Então esse depois eu mando no grupo, Pô, pros tá bom físicos, pros demais, químicos. tá absurdo. Cara, mas foi uma pesquisa, viu, velho? Tem alguns meses que eu tô conduzindo e depurando essa Cê pesquisa tá aqui. doido. E hoje, 7 horas da manhã, eu ainda tava mexendo nele, né? Porque o doido falou, Percebemos. putz, eu esqueci disso, né? E qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente ter essas duas partes, uma primeira mais focada na ciência exoplanetária, pra gente entender de onde diabos que essa porra veio, Sim. e ter uma segunda bem mais focada na exobiologia e principalmente a parte mais legal da exobiologia, que é imaginar seres malucos em outros planetas, que é a parte mais divertida de todas. Para isso, eu vou tentar mais rapidamente, humanamente possível, né? Vocês que estão em casa já estão acostumados, minutinhos já estão acostumados com mais um episódio do doido falando 1 milhão de coisas. Vamos ver, mas eu vou tentar trazer aqui o mais rapidamente possível alguns pointers que são importantes pra gente pensar. Primeiro, exoplanetas é uma ideia que a gente sempre teve desde a observação natural na antiguidade de outros planetas. Uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem é que povos morenos e longe da Europa também sabem matemática. Por favor, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Você vai ter, desde a antiga Suméria, não consigo, né? Mais forte do que eu, tem que falar em Mesopotâmia, várias representações aonde você já tem representações do Sol e de outros planetas em volta do Sol. Algumas com 7, algumas com 8, algumas com 9. Por quê? Porque essas pessoas observavam, gente. Tá? Essas pessoas observavam. E a observação constante leva à descoberta. A observação constante leva a você notar que certas coisas estão mais fixas do que a outra, leva a você notar que na hora que tem um eclipse, às vezes tem uma sombra a mais, às vezes tem uma sombra a menos. Se essa sombra foi a da Lua e teve uma outra coisa fazendo uma sombra, talvez tenha uma outra Lua. Se eu não vejo uma outra Lua, talvez seja igual ao nosso, e ele tem a sua própria Lua. Enfim, esse tipo de observação vai acontecendo em todos os lugares. Isso não é algo só do Crescente Fértil. Se a gente pega uma cidade como Machu Picchu era um centro de observação astronômica. Quito era um centro de observação astronômica. Os Mashmashu, né? Desculpa, os Amaltas. Mashmashu é o sábio da Mesopotâmia. Os Amaltas, que são o sábio do Tahuantinsuyo, eles usavam os quipu, não era só para fazer notação contábil. Eles usavam os quipu também para manter anotações estelares. Manter Gente, anotações é um monte de simples. cordinha, é um ábaco de cordinha, um trem maluco. É uma cabeça cheia de dread, de tererê. É um trem bonito demais. Não, e a gente passou, assim, séculos tentando quebrar os quipu. Quebraram os quipu primeiro com notação contábil. Sim. Com notação de quanto de farinha que tinha no lugar, quanto de coisa que tinha no outro. E depois foram descobrindo como que funciona. Ainda estão fazendo isso. Então a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que não é nada novo a busca por outros planetas e a possibilidade de existência de outros planetas em outras estrelas. Se a gente for, inclusive, pra Idade Média, pessoas como Giordano Bruno, que eu sei que você gosta muito, nós ainda vamos ter um episódio de Giordano Bruno. Por quê? Cara, o povo quer saber disso. É o que o jovem quer saber. Giordano Bruno. O jovem quer entender porque que aquele maluco do Acre ficou tão doido de Giordano Bruno. Exatamente. Exatamente. E nós um dia ainda Usando vamos o código falar do almanacão da Turma da Mônica. Exatamente. Então, assim,
pessoas como Giordano Bruno já estavam vislumbrando essas possibilidades, ou seja, pelo mundo inteiro, essas possibilidades eram vislumbradas até que, em 1995, a gente tem a primeira detecção, que é de Pégase B51. 51 Pégase B. Tá? Essa vai ser uma mudança, uma revolução paradigmática, para a gente usar um termo do Thomas Kuhn. Porque muda completamente as perguntas. A pergunta deixa de ser e se para virar como, quando, onde. E isso faz toda a diferença possível. E aqui a gente tem que bater palma para os nossos queridos amigos das engenharias, porque isso só foi possível por causa de um salto tecnológico na engenharia que permitiu aparelhos com uma capacidade de detecção que antes a gente não tinha. Nem sonhava. Se até 1995 a gente tinha possibilidade de exoplaneta, mas não tinha nenhum mapeado, se você pensar que a gente está em 2025, são 30 anos só depois, e a gente já tem mais de 5.000 exoplanetas mapeados, você vê o tamanho do salto qualitativo que a gente teve aqui, né? Essas máquinas que permitiram isso foi primeiro o HARPS. O HARPS chama High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. Né? Ou seja, procurador de planetas de alta acurácia de velocidade radial. Qual que é a ideia dele? Ele é um espectógrafo de alta precisão que foi instalado no Observatório da União Europeia no Chile. No Chile, para quem não sabe, no deserto, você tem um observatório lá gigante. Hoje em dia, inclusive, você tem vários observatórios lá. E ele foi instalado lá. O que ele faz? Ele caça planetas por velocidade radial. Como que isso funciona? Ele vai detectar uma oscilação minúscula na estrela que vai ser causada pela gravidade de um planeta em sua órbita. E aí ele mede o desvio disso, Doppler. Isso é muito absurdo. Se tende pro azul ou tende pro vermelho. Exatamente. Se tende pro azul, se tende pro vermelho, até 1 metro por segundo. Vai se fuder. Que é uma coisa absurda, e a partir disso ele consegue inferir não só a presença, mas a massa aproximada de um planeta. O tanto que ele consegue desviar, né? O tanto que ele vai conseguir desviar e o tanto que ele vai alterar a velocidade radial daquela estrela enquanto ela passa. O próximo passo foi o chamado Expresso. E em astronomia, cara, se você viu um nome estranho, pode ficar tranquilo, é acrônimo de alguma coisa, né? Que é o Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations. Tá? Que é o espectógrafo de Echelle para exoplanetas rochosos e espectógrafo de observações estáveis. O que ele fez? Ele é basicamente a mesma coisa do HARP, só que ele foi instalado no VLT, que tem o melhor nome de todos, que é Very Large Telescope, que é telescópio grandão, que eu gostaria que em português fosse chamado de cacete de telescópio. Com a devida localização. No Chile, né, em Paraná, no Chile, e ele é o sucessor do HARPS. Ele também está usando o método de velocidade radial, só que ele é 10 vezes mais potente. Ele chega em desvios de até 10 centímetros por segundo. Meu irmão, você tem que pensar que você está medindo a luz de uma estrela que foi emitida milhões de anos atrás da Terra, para entender o movimento relativo dela a outro bagulho, aonde você vai fazer um espectrograma para ver se ela desviou 10 centímetros em 1 segundo, para virar e falar assim, olha, tem um planeta lá e ele é todo feito de água. Dá licença, velho. Mano, é absurdo, tá? E o Expresso foi importante não só para isso, ele também consegue mensurar algumas constantes físicas que são muito importantes para a cosmologia. E depois dele a gente teve uma evolução que é o TESS, que é o Transiting Exoplanet Survey Satellite. Aqui a gente já tem um satélite. Aqui é o próximo passo sendo dado. Fora da Terra. Fora da Terra, né? E lembrando, gente, que esse satélite é de 2018. Gente igual eu, gente igual a tu, gente igual a Berta, enquanto a gente jogava Ultima no DOS em 1996, Sim. a gente dava um pedaço da nossa banda pro povo do SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. Sim.
E eles estavam usando primeiro só o HARPS, depois o Expresso. Hoje em dia a gente tem um satélite lá fora que faz todo esse serviço, né? E essas 3 ferramentas trabalham juntas. Então o que acontece? O TESS normalmente descobre um candidato a planeta por causa da queda no brilho da estrela, e aí ele vai dar um tamanho aproximado desse planeta. O HARPS ou o Expresso vão medir a massa por meio da velocidade radial. Com o tamanho do TESS e a massa do HARPS, os astrônomos vão calcular a densidade desse planeta e vão determinar se ele é gasoso, se ele é rochoso, o que ele é. Os que forem descobertos e que sejam interessantes vão ter a sua atmosfera estudada por outros satélites. E agora a gente tem não só o Hubble, né? A gente tem o James Webb também, né? Lembrando, gente, que satélites como o Hubble, satélites como o James Webb, eles são muito ocupados. Então, normalmente, você marca o seu período que você vai poder apontar ele para um canto ou para o outro, às vezes com anos de antecedência, o que faz com que essas buscas, às vezes, sejam muito mais coincidentais do que qualquer coisa. Eles só vão parar tudo para fazer na hora que você tem algo muito aberrante. Na hora que você tem, por exemplo, assim, uma produção de gás carbônico aberrante dentro de um planeta, uma anomalia que justifique, mas ainda assim, com isso, a gente conseguiu chegar em 5.000 planetas, né? Então, a gente sai do momento da pergunta: existem outros planetas? Para que tipos de outros planetas existem e se eles podem ou não abrigar vida. E isso criou um ramo dentro da cosmologia, que é a demografia planetária e estatística planetária, que é entender essa população e entender como que esses planetas funcionam, qual seria a sua metalicidade, se vão ser Júpiters quentes, se vão ser Júpiters frio, composição atmosférica e tudo mais. Aqui nós vamos fazer uma breve curvinha para explicar um pouco do que é metalicidade em astrofísica, que não é exatamente a mesma coisa do que ela vai ser no restante, né, da física como um todo, na química como um todo. Para a astrofísica, a metalicidade é a medida de abundância de elementos químicos mais pesados do que o hélio no conteúdo de uma estrela, de uma galáxia ou de qualquer outra estrutura astronômica. Isso ajuda a entender a formação, isso ajuda a entender a evolução, isso ajuda a entender a composição química do universo, e no nosso caso em específico, de um determinado exoplaneta. Aí o que você vai ter? Você vai ter uma fórmula, que não nos importa aqui, mas que você que é um minutinho e assina isso, por favor, você vai ter acesso a todos os cálculos para você descobrir qual vai ser a metalicidade de um planeta, e a metalicidade desse planeta, a partir dessa fórmula, normalmente é correlata ao que é o nosso Sol. A partir do que a gente tem no nosso Sol, e a gente sabe que foi a evolução, né, desse logaritmo de ferro sobre hidrogênio, comparado com essa fórmula, você vai ter índices de metalicidade. Se a metalicidade for 0, é igual à nossa solar. Se ela for superior, por exemplo, 0,5, significa que ela vai ser 3,2 vezes mais metálica do que o Sol, vai ter mais compostos e mais abundância desses compostos, que vão permitir outras reações químicas, que vão nos contar uma outra idade, que vão nos falar de uma outra decadência de materiais. A mesma coisa para baixo, né, para a gente entender como que isso funciona. E por que isso é tão importante? Porque a metalicidade é um registro fóssil da evolução química do universo. O universo primordial, em tese, pelo que a gente sabe até agora, era só hidrogênio, né? Era hidrogênio, era hélio e um pouquinho de lítio. Mas assim, a grande maior parte dele era feita de hidrogênio, um pouquinho de hélio e um pouquinho de lítio. Todos esses outros elementos que aqui estão sendo chamados de metais, que não são metais, mas que a gente está chamando de metais, eles são formados por nucleossíntese. O que significa dizer? Que as primeiras estrelas, que são diferentes das nossas estrelas de hoje, formaram esses primeiros elementos, e quando elas colapsam, tem supernova e tal, elas espalham esses elementos, né, para o resto do universo, e vai ser esse processo de formação que vai levar à formação dos planetas.
Por quê? Porque planeta rochoso não forma sem elementos mais pesados do que hélio, do que lítio, do que hidrogênio. E por isso que a Terra não pode ter 6 mil anos. É uma boa... Peraí. Desculpa, não dou conta. A Terra não tem 6 mil anos? Parece que não. O mais provável é que não. Não, daqui a pouco você vai falar que Moisés é provavelmente uma figura mítica. Parece. E que Adão e Eva nunca existiram como pessoa de forma literal. É, de forma literal. Meu Deus. Você vê que a gente tá pisando em terreno perigoso aqui. É bem perigoso, desculpa. Né? Se o Papa Silvestre II nos ouvir, nós estamos fodidos. Então, A gente vai ser excomungado. Vai ser o nosso segredo em minutinhos. Shhh, é o nosso segredo. Ninguém hoje volta no século XV e fala nada com o Papa Silvestre. Por favor. Esse é o nosso segredo de hoje. Né? E a metalicidade também é importante pra gente entender a classe dessas estrelas. Ou seja, agora, rapidinho, só defender a Igreja Católica. por favor. Defender a Você igreja- sempre faz alguém isso muito. precisa, Alguém é. precisa. Defender a Igreja Católica, pelo menos, ela já superou esse negócio dos 6 mil anos da Terra jovem. Ela já, né? Ela já, A Igreja ela já. Católica, patrocina nós. Imagina que beleza, a gente fazendo a propaganda do Documenta Católica Omnia. para, Você, jovem, quer ler as cartas de São Agripa em latim? Entre aqui no Documenta Católica Omnia. Código bom. Enfim, eu sou muito devedor do Documenta Católica Omnia pro meu mestrado, então eu Tá. vou agradecer aqui aos monges que fizeram o Documenta Católica Omnia. E aí o que a gente vai ter no final, né, é que a metalicidade vai afetar a opacidade, a transparência das estrelas, sendo que a nossa estrela é uma estrela nova exatamente por causa da sua alta metalicidade, e as estrelas, né, de baixa metalicidade são aquelas as mais antigas, que são a maioria, por exemplo, da nossa galáxia, vão ser as anãs brancas, por exemplo, as anãs vermelhas, desculpa, por exemplo. E, hipoteticamente, né, metalicidade zero seriam aquelas estrelas primordiais que seriam feitas só de hidrogênio e hélio, que estão ficando cada vez menos hipotéticas. Por quê? Porque tem muita gente hipotetizando que o que a gente está vendo agora, né, no JW, aqueles pontinhos vermelhos que ninguém sabe direito o que é, que aparecem lá no fundo e que tem mais de 12 bilhões de anos, talvez eles sejam aquelas primeiras estrelas. Queimando ainda. Queimando ainda. Então, talvez eles sejam, talvez não seja tão hipotético assim. Em resumo, para a metalicidade a gente vai ter ela como indicador de idade, como um pré-requisito para a formação de planeta, como um parâmetro-chave nos modelos de evolução estelar, né? E a gente vai ter essa assinatura do enriquecimento cósmico a partir de 13,8 bilhões de anos, give or take, ali atrás, porque essa também é uma data que o Jason Webb tá mudando. Todo dia de manhã sai um artigo novo pra gente ficar louco. A verdade é que a gente tá num momento muito legal, de expansão da cosmologia, da astrofísica e de todos os ramos correlatos. Ou seja, o que a gente tem aqui então? A gente tem uma busca diferente. Por quê? Porque primeiro a gente teve essa estatística planetária, depois a gente tem a evolução do quê? Da física e da química desses mundos alienígenas. Né? Aí a gente quer agora, não é só saber se ele existe ou não, a gente quer mensurar a estrutura interna. A gente quer entender por que uma superterra tá daquele tamanho. Ela é rochosa de fato toda ou não? Se ela é rochosa, ela tem atmosfera ou não? A partir do momento que se descobre o primeiro Júpiter quente, que tipo de deriva permitiu um Júpiter quente desse tamanho perto de uma estrela? Um Júpiter quente perto dessa estrela tem que tipo de atmosfera? Ele está sendo consumido? Ele não está sendo consumido? Né? Você tem várias outras perguntas que vão entrar ali. E aí a gente entra no último ponto dessa evolução, dessa busca, que é uma busca contextualizada por habitabilidade. A gente deixa de perguntar sobre vida alienígena como uma abstração completa. Sim. E a gente chega em dados que permitem a gente trabalhar com o conceito de zona habitável. Pois é, vamos lá. E aqui no conceito de zona habitável é que eu vou entrar com o Arthur, por quê? Porque a gente tava conversando ali fora da falta de criatividade, né? Falta o Neymar da exobiologia chegar trazendo os refri, chegar louco de narguilé e uísque 6 horas da manhã no laboratório.
Porque normalmente a gente estava trabalhando com um conceito que era muito padrão. Zona Sim. de Habitabilidade. habitabilidade pra gente era a nossa zona de habitabilidade. Mas é isso que é o ponto. A zona Caixinhos Dourados, né? Porque, sei lá, me parece. Eu entendo. Isso não é parte dos meus hiperfocos. Eu tenho outros hiperfocos malucos, não esse. Mas quando a gente fala. Que absurdo. Isso é parte do hiperfoco de todos. Tem que ser, ué. Mas essa questão de habitabilidade sempre fala assim, condições parecidas com a Terra. A Pô, Terra mas- é diversa pra caralho. Não, mas ainda assim, pensando em atmosfera, pensando. O ponto que eu coloco é. Tá, mas eu posso ter vidas totalmente diferentes em condições totalmente diferentes. Então esse conceito de habitabilidade é uma coisa que eu não entendo direito. Cara, são duas formas diferentes da gente olhar esse conceito que o Arthur vai abordar aqui. Eu só vou te falar. Todo conceito você pode destruir ele positivamente ou negativamente. Sim. Né? Vamos lá. Zona de habitabilidade igual a da Terra. Que Terra? A Terra aonde eu vivo é igual à Terra de um micróbio que vive no alto dos Andes. Ou numa fumarola. Ou numa fumarola. Foi o que o Arthur trouxe. A Terra que me gerou também gerou um peixe numa fossa abissal nas Marianas que aguenta uma pressão de 100 atmosferas. Não, e nós estamos pensando no mesmo recorte cronológico. Sim. E a Terra de 2 bilhões de anos atrás? Outra coisa também. E a hipótese siluriana. Ah, por favor. Né? Se você não viu a hipótese siluriana, tem Volta no episódio muito bom. E aí, assim, a gente tem esse lado de pensar dessa Terra e a gente tem um outro lado de pensar que é, beleza, nós somos vida baseada em carbono. Existe algum tipo de possibilidade de reações físico-químicas que levassem a algum tipo de estabilidade molecular fora do carbono? Porque eu sempre vejo. Se a resposta é sim, pode ter outro tipo de vida. Pois é. Porque eu vejo esses debates aí, eu sei que entende mais, eu não entendo nada disso. Sou bom mesmo em Street Fighter. Depois a gente vai ver se a gente Opa! faz algum jogatina aí online. Mas um ponto que eu coloco aqui. Eu lembro sempre daquela experiência que a gente fez no colégio, de Oparin, né? Hipótese de Oparin Haldane. Inclusive, o Haldane vai falar da possibilidade de vida na amônia. E ele é um cara que propõe, né? Junto com o Oparin lá. Depois o Miller vai fazer os testes e vai ver que esses caras estavam certos mesmo. Fala um pouquinho sobre eles então, já que você tá falando deles aí. A primeira coisa que eu acho muito importante lembrar é que o Haldane era comunista. Era um norte-americano comunista, pensa na origem da vida, junto com o Oparin. Não sei se as pronúncias estão corretas, não, e não me importa, tá? E aí eles vão propor aquela hipótese da atmosfera primitiva, com muita descarga elétrica, do caldo primordial, que era aquele... Gente, eu tô sendo muito sintético. Mas foi o jeito que eu assim, aprendi no colégio. E aquela coisa, né? Eles tentaram emular isso ainda na década de 50, não conseguiram, e conseguiram ano passado. Aí, na verdade, o Miller consegue... Proteína chegou a conseguir, não? Isso, ele consegue proteína, ele consegue aqueles coacervados, Sim. Inclusive as microesferas de Miller, né, que são umas bolhas de água dentro da água eletricamente carregadas que já implicam uma organização micelar, não é celular ainda. Primeiro mas processo de abiogênese que a gente vai ter... Isso é legal demais, velho. Sabe por quê? Porque a gente passa... Que é a biogênese. A gente passa um tempo criticando a biogênese, criticando o pensamento medieval, que uma trouxa de roupa suja Vai virar um rato. vai virar um rato. E é muito Pois doido, é. que tem gente que ainda pensa isso. Mas... Tem gente que pensa isso. Tem. Mas Qual é esse lugar que você tá frequentando? Não. Depois vamos conversar. nós estamos discutindo terra Mas plana. assim, em última instância, a gene biótica pressupõe a biogênese. Algum ponto, em algum momento. Em algum momento, para eu ter uma gênese biótica, eu tive que ter um momento abiótico. Claro. Então, aí vamos queimar a pauta, então. Porque a vida é uma propriedade emergente. O que é uma propriedade emergente? É qualquer propriedade que não pode ser explicada pela mera análise dos componentes daquele sistema. Então, aí de cara, toda a nossa análise de possibilidade de vida fora da Terra já tem que mudar radicalmente. Tá querendo dizer que o materialismo tem algumas pequenas lacunas envolvendo propriedades emergentes? Só Tem. pra entender. Tem. Não, antes pelo contrário. O que ele tá querendo dizer não são das lacunas da materialidade. Ele tá falando que é exatamente a observação da materialidade, não a pressuposição Isso. sobre ela, que vai levar à possibilidade de se compreender essa emergência. O meu ponto é que, na verdade, esse ponto não é meu. Advogado aqui. Esse ponto é meu. Advogado Lênin Esse aqui. ponto é do Ernest Mayr, que é um É foda, o Mayr é muito filósofo, foda. biólogo alemão. Ele é o Darwin do século XX, né? Que é o cara que vai juntar a teoria do Darwin com genética, junto com uma galera, tá, gente? E vai propor esse neo-darwinismo, ou teoria sintética, né? E ele vai, num livro que chama Biologia e Ciência Única, ele vai fazer uma defesa muito massa da biologia, que eu gosto muito, assim. Porque existe uma espécie de comentário dentro das ciências da natureza que é assim: a física estuda as leis gerais que regem o universo.
A química vai estudar uma série de exceções da física. E a biologia vai estudar uma série de exceções da química. E o Mai vai dizer, nem fudendo, não é verdade. Falou desse jeito. É desse jeito, só que em alemão, eu não falo Sim. alemão. Então, ele vai dizer, não é, porque tem uma série de regras que vão reger o entendimento das leis da física. O determinismo, por exemplo, né? O fato de que eu posso pegar um sistema físico e decompor ele nos menores elementos e eles ainda vão fazer sentido dentro daquele sistema que em biologia eu não posso fazer. Então eu não posso decompor uma célula nos seus menores elementos. Por quê? Porque eu perco a capacidade de observar as propriedades emergentes. Uma coisa que falaram comigo, um estúpido, né? Falou assim, a neurociência vai acabar com a psicologia. Eu falei assim, olha só, no dia que a química acabar com a biologia, a gente conversa. Ué. Porque são propriedades que só existem no sistema. Ó, o historiador agora pra falar, né? Uma coisa que as pessoas esquecem todo dia é que, primeiro, Newton não era físico, porque na época dele física não era um assunto separado. Uai. Essa disciplinarização. Newton era filósofo natural. Isso. Peraí. Você quer me dizer que o formato de escola que a gente tem hoje, todo baseado em disciplinas totalmente desconectadas da realidade e que fica docilizando, domesticando o sujeito pra ser uma engrenagem da sociedade e produzir riqueza, tá errado? E não é pra ele a riqueza, hein? Exatamente. Então só um detalhe. Sim, esse é um dos detalhes, mas mais do que isso, eu tô querendo te dizer que a ideia de progresso científico direcionado e constante que vem do iluminismo força a subdivisão em categorias que não é natural, mas é naturalizado. Perfeito. Há de infinito. Há de infinito para todo mundo. Tanto que todos nós que nos tornamos professores, e o divulgador científico é só mais um tipo de professor, o que a gente descobre rapidamente quando a gente vai para a primeira sala de aula? Que se eu não estou em contato com meu coleguinha de inglês, com meu coleguinha de geografia, com meu coleguinha de filosofia, com meu coleguinha de biologia, com meu coleguinha de física, eu não consigo dar uma aula de história direito. Não. Isso pra mim é muito nítido. Sabe? E esse A gente brincando aquele dia falando de calendário. Sim. Do calendário. Ó, por que a Rússia foi uma das últimas a adotar o calendário gregoriano em 1918? Briga da Igreja Ortodoxa. Ué. Saca? E assim, e hoje em dia, a ciência vem, nos seus pontos de maior avanço, fazendo o caminho contrário. Exatamente. A grande ciência carinede, fodona, pica das galáxias, saca? Que hoje em dia tá revolucionando os campos. Ela tá revolucionando os campos porque ela tá voltando a trabalhar campos que antes eram desconexos. Porque... Quando o Arthur foi fazer um mestrado em ciências dos materiais na engenharia, vai ter muito biólogo que olha pra ele e levanta o nariz e fala, por que você deixou de ser biólogo? Um abraço pro professor Antônio Valadão. Sem ele eu não teria entendido que essa transdisciplinariedade não pode estar só no discurso. É isso, cara. Mas isso faz diferença demais. Você não consegue compreender, cara. Não consegue Biólogo compreender. não sabe de materiais biológicos. Biólogos, via de regra, não sabem de materiais biológicos. Não sabem de como que funciona cabelo, unha, dente, DNA, que é absolutamente essencial para esse debate. Então, minha tese é de que a gente é pouco radical, a gente é pouco transdisciplinar na busca por vida em outros planetas, né? Então, mais uma vez, a gente foca no que funcionou aqui, mas a gente tá na exceção da exceção. Como que você sabe? Não sei. Aí que tá. Como que você sabe? A gente até tem alguns indícios da nossa excepcionalidade. Isso. Tá? Vou começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando você começa a observar a galáxia, o que você vê mais? Estrelas iguais ao nosso Sol ou estrelas diferentes do nosso Sol? Diferentes. A anã vermelha é 75% das estrelas que nós observamos são anãs vermelhas. É quase a regra. Ela é praticamente a regra. 3/4 das estrelas que a gente observa são anãs vermelhas. Beleza, vamos além. Anãs vermelhas têm mecanismos muito diferentes de funcionamento do que o nosso Sol. Vou me permitir entrar aqui um pouco. O primeiro dele, que é bem importante da gente falar, é de explosão solar. A nossa tecnologia está muito funcionando porque a gente tem pouca explosão solar. Por exemplo, a gente teve uma grande explosão solar no final do século XIX, que é um evento muito conhecido, que queimou cabo de telégrafo no mundo inteiro e que causou um problema. O solar flare é a explosão solar.
né? E aí o que acontece? Anões vermelhas têm muito mais solar flares, explosões solares, do que as estrelas como o nosso Sol. Além disso, elas emitem muito mais radiação do que as nossas estrelas. Porém, elas são mais frias. Isso significa que, primeiro, o que a gente considera de zona habitável já vai ser diferente. Se eu Por pensar quê? friamente em distância. Se eu pensar só em distância, se a Terra tivesse com uma anã vermelha, aqui era gelado. Se a gente substituísse o nosso Sol por uma anã vermelha, a gente não sobreviveria aqui. Em compensação, Vênus seria um lugar perfeito para se viver. Nas condições Sim. de uma. Perfeito para se viver? Muitas vírgulas. Por quê? Porque para você estar próximo bastante de uma anã vermelha, você tá próximo bastante das explosões solares da anã vermelha, você tá próximo bastante da radiação emitida pela anã vermelha. Uma vez que você tá próximo demais, a tendência de você ficar locado por maré, Isso, captura de maré. é gigantesco. E só um lado apontado Tá? pro Sol. Ou seja, o que é captura de maré? Igual a nossa Lua. A nossa Lua é capturada. O que significa? Você tem o lado escuro da Lua, onde a boa ciência nos conta que foi pra lá que os nazistas foram Isso. depois da Segunda Guerra. Quem viu o documentário Céu de Ferro vai Exatamente, saber disso. né? Então, assim, é isso. E você tem o lado claro da Lua. Vou fazer essa ponta aí. Não, nós estamos zoando é pelo seguinte. Saiu um filme zoando há uns 2 anos. Tem Iron uns 2 Sky, anos uns o Iron 4, Sky? uns Já tem 4 4 anos, já? é. Saiu Iron Sky. Ou mais, Por quê? Tem uma teoria da conspiração que é uma das mais biruleibes de todas, que é: linda. no final da Segunda Guerra, nem todos os nazistas foram pegos. Alguns deles pegaram naves espaciais e se esconderam no lado escuro da Lua. Gente, que não é escuro, por favor. Obrigado. A gente só não vê. Tá? E aí, os caras fizeram um filme zoando como se isso fosse verdade, eles fossem voltar, entendeu? Que a gente tá chamando de documentário. Não é Não é um documentário, é uma piada, não é desculpa. real, é uma Disclaimer, piada. disclaimer. Disclaimer. Nossa, um minutinho tava lá. Foi. O cara já tá lá procurando. Caralho, então quer dizer que... Não, calma, amiga autista, volte, tá? E aí, assim, você tem esses vários problemas. Então você tem o problema das explosões solares, você tem o problema da radiação, você tem o problema da Tranca de maré. Da tranca de maré. O plano que eu vejo. Vamos lá. E aí, isso vai gerar não só problema, isso vai gerar outras soluções. Todo problema é uma oportunidade. Entende? Então, por exemplo, vamos caminhar aqui mais um pouco, vamos começar a ser um pouquinho hipotético antes do que eu queria. A gente tem que entender que a gente vai ter bombardeamento de radiação na superfície, a não ser que a gente tenha uma atmosfera densa o bastante para proteger essa superfície. Só que se essa atmosfera for densa demais, nós vamos ter um outro problema, que é o problema de escape de atmosfera. Sim. O que acontece? Olhando por exoplanetas, se descobriu uma aberração completa para o que era a cosmologia da época, que era um chamado Júpiter quente. O que isso significa dizer? Um planeta do tamanho de Júpiter, só que muito próximo da estrela, na área teoricamente habitável dessa anã vermelha e quente. Por quê? Porque ele está recebendo ali muito perto. O que a nossa cosmologia nos contava com base no sistema solar. No nosso sistema solar. Que, de duas uma. Primeiro, você só vai ter planeta rochoso próximo da estrela. Os planetas gasosos vão estar para trás de uma zona X, que é um ponto frio, aonde vai se permitir que aqueles gases tenham um mínimo de estabilidade e que aqueles corpos tão grandes não entrem na órbita um do outro. Você tem o famoso problema dos 3 corpos aqui também. E esse sistema que acharam ainda é pior ainda, porque é um sistema bistelar. Então você tem literalmente um problema de 3 corpos, porque um Júpiter quente, ele é grande pra caralho. A anã vermelha, não, ela é menor. E aí você tem uma terceira estrela, então você ainda tem o equilíbrio dessas 3 rodas. Aí você tem 2 problemas. Primeiro, como diabos que ele chegou ali? Porque teoricamente, pelo que a gente entende, ele não pode se formar ali, ele tem que se formar atrás e ser estilingado pra lá. E ter estilingado pra lá. Pra ele ser estilingado pra lá, você tem 2 hipóteses hoje. Você tem a hipótese de disco, que vai ser o disco exoplanetário onde ele foi formado, o próprio disco planetário onde ele estava sendo formado, que entrou em choque com a pressão gravitacional, deu torque nele. Esse torque dá uma velocidade radial. Ele começa a entrar pra dentro até que ele estabiliza a rota. E você tem a possibilidade de choque interplanetário, porque você tem outros planetas gasosos sendo formados, cujas rotas ainda não estão estáveis nesse começo, que poderia haver um choque e teria estilingado ele pra cá.
complicado. Ainda assim, você tem esse bichão aqui. Se ele consegue manter a sua atmosfera, ele tá protegido dos raios, Do excesso de radiação. do excesso de pelo menos, né? radiação, e ele tá recebendo calor. Esse calor vai exercer pressão. Essa pressão vai forçar com que elementos que normalmente não estariam em estado líquido passem a estar no estado líquido. Essa pressão desses elementos em estado líquido vão forçar que elementos que estariam em estado sólido no seu núcleo entrem em compostos entre sistemas, pode ser Eisenbosting, tem outros que são normalmente condutores elétricos. Sim. Que vai dar a possibilidade, por exemplo, de você ter uma vida oceânica, porém num oceano que fica na atmosfera do planeta e que conduz eletricidade. E aí eu queria trazer um ponto que é massa, que é da origem da vida, propriamente dita, né? Tem um russo chamado, já morreu me parece, que é o Elias Prigogine, que ganhou o Nobel. E ele ganhou o prêmio Nobel pela descrição de um negócio muito massa chamado estruturas dissipativas. Então vou dar 2 exemplos, vou dar 3 exemplos de estruturas dissipativas porque vai ficar muito legal. O primeiro exemplo é um tornado. Então o que é uma estrutura dissipativa? Eu tenho um sistema que tem um ciclo de energia e por algum motivo esse ciclo é interrompido, então eu começo a ter energia acumulada num ponto e esse ponto fica muito energético e aí num determinado momento o sistema precisa redistribuir essa energia. Então, por exemplo, pensa uma atmosfera que está muito carregada de calor. O chão, o solo aquece o ar quente sobe, empurra o ar frio para baixo, o ar frio desce por densidade, ele vai ser aquecido no chão e sobe. E eu vou ter esse ciclo permanente. Se por algum motivo esse ciclo se interrompe, por exemplo, porque tem muita água na atmosfera e interrompe esse ciclo, vai começar a acumular muita energia lá em cima. Vai ter um momento que vai estar tão desequilibrado que o sistema, por auto-organização, cria uma estrutura dissipativa, uma estrutura temporária que reequilibra o sistema. Uma tempestade, uma chuva de granizo, um tornado é uma estrutura dissipativa. Só que o tornado é uma estrutura dissipativa que surge num fluido, que é o ar. Então depois que ele dissipa o excesso de energia, reequilibra o sistema, essa estrutura dissipativa desaparece. Beleza? Não fica registro dessa estrutura dissipativa que se formou ali. Agora, e se eu tenho uma estrutura dissipativa que surge num sólido, por exemplo, um cristal de quartzo. Então, por exemplo, tem uma caverna no México que tem uns cristais gigantes, assim, do tamanho de um busão. Busão é um ônibus, tá, gente? Desculpa. Pra quem tá fora de traduzindo é um ônibus. Então, pensa, um cristal de quartzo do tamanho de um ônibus, do tamanho de um prédio pequeno, dentro de uma caverna. Essas estruturas dissipativas levaram tempo pra caralho pra serem produzidas. Produzir um cristal demora muito. Produzir um cristal naturalmente. É o contrário de um vidro. Vidro é a mesma coisa, só que produzida muito rápido. Então, cristal e vidro. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Se você não chegar em vida hialina, você sabe vou ter que chegar. Não, calma, vou chegar sim. Então, o negócio é o seguinte. Pensa que eu tenho um sistema que tem sais minerais dissolvidos dentro de uma caverna. Inclusive, a caverna é produzida pela dissolução desses sais minerais na medida em que a água da chuva vai permeando a pedra. E aí eu tenho um sistema super condensado, assim, né? Super concentrado, em desequilíbrio absoluto, e ao longo de milhares de anos vão se produzindo estruturas dissipativas, que são esses cristais. A energia foi dissipada, o sistema volta para o equilíbrio, mas como a estrutura dissipativa é sólida, ela permanece. Então, essa estrutura dissipativa, que é um cristal de quartzo, por exemplo, que você tá pondo lá na sua casa para limpar as energias, e isso, desculpa, não necessariamente funciona. Então, o cristal de quartzo é produzido dessa forma. O cristal de sal também, né? O cubinho lá de NaCl, né? De cloreto de sódio também é produzido dessa forma. E tem um experimento que a gente faz, né? Que você faz um líquido super saturado de açúcar e põe um palitinho e faz um pirulito na sua casa e você vê os cristais se formando, é bem legal. Então, depois que o cristal tá pronto, essa estrutura dissipativa permanece. E todo cristal tem uma qualidade molecular, né, na verdade atômica, incrível, que é assim: se eu ponho esse cristal em contato com os elementos do qual ele é feito, ele convence esses elementos a adotarem a mesma configuração que ele. Então eu posso produzir mais cristais de quartzo se eu ponho uma semente que é um cristal de quartzo ali. Então todo o sistema cristalino carrega também uma informação de como produzir esse sistema cristalino. Qual que é o ponto do Elia Prigogine? Por que esse cara ganhou o Nobel? Onde que ele conectou a física e a biologia? O DNA é um cristal, surgido como resposta a um desequilíbrio energético, térmico e elétrico nos mares primordiais. Não é à toa que você gosta do trem.
Não é, velho? Interessante esse negócio. Então, pensa o seguinte, o DNA o RNA e o DNA são cristais. Por que cristais? São estruturas que repetem no espaço a sua forma de organizar os átomos. E átomos se auto-organizam, pelo amor de Deus. E é fácil ver isso. Você vai pegar na sua casa uma caixa de Lego, tem lá o castelo, e ele tá desmontado, beleza? Você fecha a caixa com todas as peças lá dentro e começa a fornecer energia para esse sistema. Como? Sacudindo essa caixa de Lego. Em algum momento, pode ser que leve milhões de anos, pode ser que leve algumas horas, na hora que você abrir a caixa, o castelo tá montado. Isso chama auto-organização. Na escala do Lego, essa afirmação parece absurda. Nem é tanto. Nem é tanto. Se a gente for pensar em cérebro de Boltzmann, que é o mesmo princípio, você tá tirando isso de cérebro de Boltzmann, que é o mesmo princípio, tá? É pior. É pior. É pior. Escreve, por favor. Cérebro de Boltzmann, o Boltzmann é um cara muito importante, principalmente pro processo de entropia e tal. O Boltzmann é um cara genial. Inclusive, cara, se eu não me engano, é do livro do Boltzmann. Se não for, quem tiver aí os minutinhos, me corrijam, que tem a melhor citação científica de todos os tempos. Que é... Não é do Boltzmann, não. É do cara que veio depois. É o seguinte. Eu esqueci o nome do cara que veio antes do Boltzmann. É no começo do capítulo sobre entropia. Sim. Fulano de tal começou a estudar entropia na década de tal e se suicidou. Após ele, Boltzmann adentrou no mundo da entropia e se matou em tal dia. Chegou a nossa vez de estudar entropia. O capítulo começa com isso, cara. E é maravilhoso. Tem um livro que chama Quando Deixamos de Entender o Mundo, que é só sobre cientistas que enlouqueceram, eu recomendo. E o que o Boltzmann falou? O que o Boltzmann falou? Que, dada a entropia do universo, a gente pensando em como o universo é entrópico e como que os sistemas tendem a essa entropia, é muito provável, inclusive é impossível que não aconteça, que em algum momento se forme ex nihilo em algum lugar do universo um cérebro onisciente e consciente da sua própria realização, que seria o cérebro de Boltzmann, que seria essa auto-organização. Porque aí você tem que estar pensando que a gente não está pensando mais em escalas nem históricas, a gente está pensando em escalas cosmológicas. Não, são números gigantescos. São números gigantescos, é matemática de grandes números. Então a ideia do cérebro de Boltzmann é isso. Da mesma forma que os Legos, se forem sacudidos, eventualmente vão formar o castelo, eventualmente um cérebro surgirá no meio do nada. Então... Dando a versão mais básica e burra aqui. Mas não tem nenhum desafio à termodinâmica. Esse é o rolê, né? Então penso que o RNA e o DNA como é isso, né? Assim, termodinamicamente isso é plausível. Isso. Esse que é o ponto. Então eles se formam, eles têm a receita informacional de como produzir cópias dele. Então, na verdade, a vida não é a gente, a vida é o DNA. E aí, o mecanismo que ele vai usar pra produzir cópias dele mesmo, né, para produzir novas estruturas dissipativas, ou seja, desequilíbrio energético, estrutura dissipativa, equilíbrio. Então, é infinito. E a gente tem que pensar uma outra coisa que normalmente a gente não pensa e que eu acho que é interessante a gente falar, que é o seguinte: como nós somos muito antropocêntricos, como a gente pensa o universo à nossa escala, a gente não se coloca direito na escala que a gente tem em relação ao tamanho do universo para cima e para baixo. Sim. E nós somos seres gigantescos. E é isso que a gente esquece. Existe pra cima da gente, se a gente for pensar, o universo observável, 10 a 25, nós temos 25 casas decimais pra cima da gente, beleza? Beleza. Qual que é a distância de Planck? Que é a menor distância mensurável entre qualquer coisa que a gente tem hoje. 10 a menos 35. Um angstrom. Né? Então a gente tem 10 potências decimais a mais pra cima e pra baixo. Pra baixo do que a gente tem pra cima. É 10,25 pra cima, é 10,35 pra baixo. Existe muito mais universo pra baixo da gente do que pra cima da gente. Então isso explica Homem-Formiga, não? Não. Mas isso você explicaria. Mas aí, o que acontece? Nós estamos chegando num momento que provavelmente, nos próximos 30, 40 anos, a gente consiga ruptura de ligar a cosmologia à física quântica. Você tem vários estudos que estão sendo conduzidos hoje em dia, principalmente a partir de quantum entanglement, né, e tal. Entrelaçamento quântico, que estão demonstrando que certas propriedades que a gente vê muito pra cima tem muito a ver com certas propriedades que a gente vê muito pra baixo. Já tem um campo que a gente chama de biologia quântica, que tem uns dados muito interessantes, assim. E aí, então vamos lá. E aí o que eu tô te falando é isso. Quando a gente pensa no DNA, o DNA ainda é uma estrutura muito grande. Isso, sim. Por exemplo, clorofila. Clorofila foi o pigmento que surgiu
pra proteger... Aí eu tô tendo uma fala teleológica, eu entendi. O universo não é teleológico, tá? É teleomático na melhor das hipóteses. Mas, quer dizer, as coisas não surgem pra cumprir uma determinada função. Eu tô usando essa linguagem porque todo mundo entende ela, a gente é intuitivamente lamarquista. Mas é a função... Adorei. Mas é a função que vai selecionar também na seleção natural. Sim. Essa é vai adaptar. Mas é porque a forma surge antes da função. Claro. Então, mas pensa então, eu tinha organismos unicelulares que já tinham surgido, né, nesse mar primordial, mas a gente tinha uma atmosfera que não era oxidativa como é hoje, ela era redutora, era uma atmosfera de gás carbônico, né? Os mares eram vermelhos ou alaranjados porque tinha muito ferro. E aí, o excesso de radiação que ainda chegava, que a atmosfera ainda permitia que chegasse, selecionou bactérias que produziam pigmentos que absorviam parte dessa radiação. Opa, desculpa. Um desses pigmentos provavelmente é uma protomelanina e em algum momento surge um pigmento que hoje a gente entende como clorofila. E a clorofila é de fuder, velho. A clorofila tem um negócio chamado complexo antena. Porque eu penso como clorofila como uma tinta verde. Não, velho. A clorofila é uma indústria molecular absurda. E o complexo antena vai pegar um fóton, um pacote de energia que vem, né, na onda eletromagnética lá da luz. E tem 2 caminhos possíveis dentro dessa molécula que o fóton vai passar. Não necessariamente uma onda eletromagnética, Niels Bohr estava certo, Isso. que eles provaram há pouco tempo. E aí, qual que é o rolê? Tem 2 caminhos possíveis. Se ele passar por um caminho é 50% de aproveitamento, se ele passar por outro caminho é 50% de aproveitamento. Só que a taxa de aproveitamento é 96%. Então, é como assim... Essa caralha dessa partícula passa pelos 2 caminhos ao mesmo tempo. É tipo o São Francisco de Assis. Pra quem não sabe, né? Ele era bicorpóreo, ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou ele tinha um gêmeo e a gente não sabe. Mas enfim. Ou era o São Boaventura vestido de São Francisco. Raspou, fez uma tonsura. Então, qual que é o rolê? A gente tem fenômenos quânticos que já respondem por processos biológicos, né? Então a taxa de sucesso da fotossíntese mudou o planeta. Então hoje a gente tem uma atmosfera rica em oxigênio e, portanto, em ozônio e, portanto, que protege a gente da radiação muito mais do que a atmosfera original protegeria por causa do surgimento da clorofila. E não dá pra prever isso. Por isso que o Ernest Mayr vai defender que a biologia não tá submetida às regras da física. Então, se eu só entendo de física pra caralho, eu posso produzir equipamentos incríveis, eu posso ter uma equipe de engenheiros absurda, e aí eu vou fazer, de fato, uma demografia dos planetas, mas eu não vou saber ler os resultados. Exatamente. Eu não vou saber o que eu tô procurando. Porque a própria vida é uma propriedade emergente. Isso. E aqui, só pra gente fechar essa primeira parte, nossa, olha só que legal. Por que eu tava falando antes de solar flare, de tidal locking, de tudo isso? Porque se de um lado você tem a diferença da estrela, do outro lado você tem os fatores moduladores, que são exatamente o sistema de defesa planetário. E aí, a clorofila é um exemplo de como que o sistema de defesa planetário permite que algo que talvez possa ser pernicioso seja um catalisador evolutivo. Isso. Tá? Campo magnético planetário, por exemplo, que é o fator mais crítico de todos. Que Marte perdeu, por exemplo. Que Marte perdeu. Nós temos 4 grandes campos magnéticos no nosso sistema solar. O maior deles, obviamente, do próprio Sol. Depois disso é Júpiter, Saturno, Terra. E se a Terra não tivesse o campo eletromagnético que tem, já tinha se fudido há muito tempo. Só que um campo eletromagnético dipolar, ou pelo menos pseudo-dipolar, né? Ele tem a tendência de proteger muito mais o planeta contra a explosão solar. E aí o que acontece? A partir do momento que um planeta que tenha um campo magnético desse passe a existir perto de uma anã vermelha, por exemplo, que emite constantemente tem constantemente explosões solares, em vez dele absorver toda a radiação e aquela radiação extirpar qualquer possibilidade de vida, ele vai se proteger da maior parte da radiação. Sim. E a parte da radiação que entra tem uma tendência contrária, que é de catalisar novas reações químicas. Sim. Então, e outra coisa, aí você pensa, mas como que eu vou fazer com que um planeta tenha um campo magnético desse? Beleza, qual que é o segundo maior campo magnético que eu falei que existe no nosso sistema? Júpiter. O que nós temos lá? Que a gente viu, um Júpiter quente. O que significa um Júpiter quente? Um Júpiter, porém, exposto a maior temperatura que vai gerar mais
pressão. Sim. Essa pressão vai fazer o quê? Com que o núcleo desse planeta se comporte ainda mais rápido e com ainda mais força, igual ao núcleo de Júpiter, do nosso Júpiter. O que o núcleo de Júpiter é? Condutor elétrico, é um supercondutor elétrico que gera esse tipo de campo. Qual que é o segundo maior? Saturno. O que nós estamos falando? Provavelmente com um Júpiter quente, com um Júpiter mais próximo, você teria um campo elétrico desse sendo gerado antes e talvez com mais força. Qual que é o problema? Se não der tempo dele gerar e ele sugar a atmosfera primeiro. Por quê? Porque você tem os dois exemplos. Quando você vai ver a ciência exoplanetária hoje, você tem Júpiter quente, que tem, né, as famosas curvas, né, as chaminés, ou seja, que estão perdendo a atmosfera para o sistema. E você tem Júpiter quente que não perde a atmosfera mais, que a gente não sabe se está num ponto de equilíbrio final ou se ele nunca perdeu. E aí, você teria exatamente a formação de um lugar com um campo eletromagnético que permitisse. Além disso, você tem que pensar na massa e na composição atmosférica. Se é uma atmosfera mais massiva, mais densa, provavelmente você vai ter gás carbônico, provavelmente você vai ter nitrogênio nessa atmosfera, e isso também vai oferecer mais proteção a uma superfície, se houver, ou dependendo de qual elemento que for, se for um gigante gasoso, ao elemento aquático que está transicionando ali pro... Sim, porque é um isolante elétrico, mas também é um isolante térmico, exatamente, igual a nossa atmosfera. Né? Igual a nossa atmosfera. Vai depender da idade da estrela. Essa anã vermelha há quanto tempo? Por mais que a anã vermelha dure muito, ela também acaba. Né? E tem a ideia também de diferença de frequência e de intensidade. É muito diferente um planeta que está recebendo explosão solar dia sim e dia também, e um planeta que recebe massivas explosões solares de tempos em tempos. De forma às vezes regular, né? De forma às vezes regular. Se for uma coisa mais regular, normalmente ela funciona não para destruir, mas para catalisar esse tipo de reação. E a gente vai falar sobre isso e muito mais em nosso segundo episódio. Estamos começando. Eu tenho que estar só começando, né? Pra vocês terem ideia, cara, eu fui até a página 10 de 57. A nova série. Tá cansado aí das séries aí que não terminam? Pois é. Nova série aqui. Né? E lembrando que isso aqui é um canal de YouTube, então você, por favor, que tá vendo a gente, não se esqueça, dê seu like, comente, considere a possibilidade de você virar membro desse canal, você tem muitas vantagens. Membro, olha só, tá pagando um monte de stream que não usa. É verdade. Tá pagando um monte de stream, tá pagando Netflix, tá pagando Disney. Inclusive, gente, você não apenas vai se tornar membro, porque nesse episódio, você se tornando membro, você ainda ganha o acesso exclusivo ao nosso maravilhoso 57 páginas do maluco falando de exoplanetas e exobiologia. Então vale a pena para um caralho. E eu quero pedir uma coisa especial para você que tá vendo a gente no celular. Celular no YouTube, você tem um negócio que chama hype. Quanto mais hype você der pra gente, mais o vídeo vai. Muita gente não dá, esquece. Tem um botãozinho escrito hype, você ganha ponto à medida que você vê o canal, e aí você pode hypear o vídeo e isso catapulta o vídeo. E pode sim? Pode. Então, dê hype. Você tá no celular, hypeia este vídeo, né? Para que mais crianças no Padre Lebré possam discutir sobre xenobiologia. Arthur, não tem nem como te agradecer. Tá doido. Daqui a pouco, na semana que vem, para eles, mas daqui a 10 segundos você volta com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve aí em casa. Né? Lembre-se também de usar o nosso cupom lá na Insider, que ajuda muito a gente se manter vivo. E você, marca, que tá vendo aí, falando tudo o que eu quero é fazer a propaganda num lugar que fala de exobiologia especulativa. Seu lugar chegou, sua hora chegou. Mande um e-mail, tá na descrição do vídeo, tá no canal. Dos meninos. E a Escola dos Meninos, Casa Viva. Pô, Casa Viva. Olha só, não é, a gente quer desconto, a gente quer bolsa. Eu quero também 2 bolsas. Aí, ó, 4 bolsas aí, ó. Vamos combinar isso direitinho, beleza? A gente conversa. André, eu te ligo, tá? Beleza? Beijo no coração de vocês. Que desconto, cara. Eu quero desconto, então eu quero é bolsa. Enfim, depois a gente vai conversar. Enfim, a gente vai conversar, depois a gente conta pra vocês o que aconteceu. Até a próxima e tchau, Valeu. tchau! Falou.